Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana o Presidente da Carris, Pedro Bogas. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si, neste momento, capital em Portugal. Bom dia. Antes de mais, quero agradecer à RDP e ao Jornal de Negócios esta oportunidade que dão à Carris de podermos falar sobre o que estamos a fazer para melhorar o serviço público, o nosso serviço público e, consequentemente, também a mobilidade na cidade de Lisboa. O que é capital para mim? Felizmente, várias coisas são capitais, mas, em primeiro lugar, as pessoas. Não é? E para quem gera uma empresa com esta dimensão, sabe que o capital humano é essencial para conseguirmos atingir os objetivos a que nos propomos e que o capital humano é aquele que é mais difícil de formar e em que o investimento que se faz não tem logo resultados imediatos. E a Carris tem esta grande virtualidade de ter um substrato, um lastro de conhecimento e de sabedoria que tem vindo a passar de geração em geração, que é para nós uma grande mais-valia. Mas capital é também a evolução. A Carris celebrou no passado dia 18 de setembro 150 anos, portanto, fundada em 18 de setembro de 1872. Uma empresa com uma tamanha longevidade, deve-se a diversos fatores, mas para, no fundo, ter esta longevidade, ter esta sobrevivência durante os 150 anos, teve que evoluir. Portanto, nós sabemos das leis da natureza que os seres que não evoluem acabam por definhar e morrer. E esse conceito para nós é muito importante. A Carris esteve muitas vezes à frente do seu tempo, na vanguarda, e porque soube sempre fazer face às mudanças e às transformações que foram ocorrendo no seio da mobilidade, acabou por conseguir lograr atingir 150 anos e muitos mais, com certeza. E eu posso dar até um exemplo do que estou a dizer. A Carris, em 1901, numa altura em que ainda não se falava de sustentabilidade ambiental e que isso não estava na agenda social, nem alterações climáticas, a Carris já tinha uma frota totalmente elétrica, composta pelos elétricos que conhecemos. E, portanto, isso é um sinal de que a Carris sempre teve essa postura. Depois também o teve nos anos 40, quando introduziu os autocarros, à medida que foi necessário, com o crescimento da cidade, também que enverdar por esse modo de transporte. Se não o tivesse feito, se tivesse mantido exclusivamente nos elétricos, não teria mantido a preponderância que tem na cidade de Lisboa, no fundo, o monopólio do transporte público coletivo de passageiros à superfície na cidade. E tudo isso permitiu chegar aos dias de hoje, não é? Exatamente. Essa tal evolução enfim, alguns com ciclos diferentes nesse percurso. Um dos mais recentes foi o ano de 2021, marcado ainda pelo contexto pandémico. A Carris sofreu efetivamente um forte impacto também com as medidas que foram implementadas e que obrigavam a restrições da própria população para evitar os contágios. O que eu lhe pergunto é se já estão a recuperar os níveis de procura à medida que as coisas, portanto, as restrições foram sendo abolidas. Agradeço-lhe que toque esse assunto porque, em primeiro lugar, é preciso fazer justiça, lá está, aos trabalhadores da Carris. Portanto, na altura em que ainda não havia vacinas, ainda não havia tratamentos, em que grande parte das pessoas, eu próprio, ficámos trancados em casa, porque eram as orientações que tínhamos, a Carris continuou nas ruas e os trabalhadores continuaram a trabalhar. E, portanto, eu julgo que não há palavras que façam justiça a esta abnegação dos trabalhadores da Carris em prol da cidade. Em relação à recuperação pós-pandemia, ela está, no nosso caso, a correr francamente bem em relação ao que estávamos à espera. Posso adiantar que, neste momento, nós já estamos a 93% dos valores de 2019, o que é muito bom, porque os valores de 2019, os valores de procura, já eram valores muito bons, porque em 2019 entrou em vigor o PART e isso provocou um aumento considerável da procura. E, portanto, nós estamos muito otimistas em relação à recuperação. Estamos a falar de quantos milhões de passageiros transportados? Nós, neste momento, a projeção que podemos fazer para o final de 2022 aponta para qualquer coisa como os 135 milhões. Nós, neste momento, até agosto, pelos últimos números que temos já fechados, já estávamos nos 81, 82 milhões. Em 2019? 140. 139, quase 140. São valores bons, mas não são valores ótimos, porque a Carris, na primeira década deste século, atingiu valores na ordem dos 170 milhões e mais até de passageiros. E, portanto, nós gostávamos muito de poder vir a atingir esses, não os 170 milhões não no imediato, não é? Mas pelo menos
no horizonte de 2025 podermos chegar aos 160 milhões, porque isso significa retirar muitos carros da cidade. Nós temos essas contas feitas e sabemos quantos carros é que podemos retirar da cidade. Sim, com esses números, quantos é que tiraria? Nos cálculos que são sempre um pouco empíricos, não é? Nós, neste momento, estamos a tirar qualquer coisa como 120 a 125 mil carros da cidade. Se conseguimos aumentar a procura para esses valores que referi, nós podemos aproximar-nos muito dos 150 mil carros, só nós Carris, fora todo o sistema de transportes, como é evidente. Só nós Carris conseguimos tirar 150 mil carros da cidade, o que é muito importante em prol da descarbonização da cidade. Esses dados são com base em que... São com base, quer nos dados da procura, quer no índice de ocupação do transporte individual que está no inquérito da mobilidade, que aponta para 1,6 pessoas por veículo. O turismo teve alguma influência neste verão nessa procura? Sim, a recuperação do turismo já é notória. Ainda assim, não estamos a ter uma recuperação ao nível do turismo tão significativa ou com um peso tão significativo como tínhamos antes, não é? Isso nota-se um pouco nas tarifas de bordo. A tarifa de bordo representa aproximadamente 4% da nossa receita tarifária, portanto, não estamos ainda nesses valores. Quando diz antes da pandemia? Antes da pandemia. Relativamente ao impacto da gratuitidade dos transportes para os menores de 23 e para os maiores de 65, isso já se fez sentir e em que medida? Já se faz sentir. Eu quero dizer que a gratuitidade é uma grande oportunidade que foi dada à Carris, porque vem facilitar a acessibilidade económica, e a acessibilidade económica é um dos fatores mais importantes para a promoção do transporte público e consequentemente, para a melhoria do nosso serviço. Neste momento, já estão emitidos 50 mil passes gratuitos, entre os passes dos mais de 65 anos, cuja emissão começou no final do mês de julho, e os passos dos estudantes com menos de 23 anos, que começou só no final do mês de agosto. Então, há um aumento em que proporção do há um número de passos? Há um aumento na ordem dos 13 mil, 14 mil, ou seja, por comparação o resto é migrações. Nós temos 50 mil passos gratuitos, olhando para o que são novos passageiros no sistema, podemos dizer que são à volta de 13 mil neste momento. Por comparação com o ano anterior? Por comparação com o período anterior? Com o período antes de 2019, período pré-pandemia. Certo. Antes de 2020, não é? Sim, antes de 2020. Portanto, no fundo, estes 13 mil são passageiros que pediram um passe e que não tinham um passe. E, portanto, são novos passageiros no sistema que foram induzidos por força da gratuitidade. Consegue referir quais é que são os menores de 23 e os maiores de 65 destes 13 mil ou não? É possível? É possível. Neste momento, o peso dos mais de 65 é muito maior, porque os mais de 65, como começou mais cedo a emissão dos passos, têm agora um peso maior. Os baixos de 65, neste momento, representam 34 mil dos 50 mil passes. Porquê? Porque os jovens também precisam da declaração do estabelecimento de ensino e alguns estão a fazer agora as inscrições na universidade, etc. E, portanto, o processo de respeito aos jovens está um pouco mais atrasado. Portanto, qual é a sua estimativa quando este processo estiver, digamos assim... Nós tínhamos uma estimativa inicial, mas como diz bem, é uma estimativa, de que pudéssemos chegar aos 70 mil passos gratuitos. Seria muito bom. No final deste ano? Sim, no final deste ano. No final deste ano, aliás, até eu diria mesmo a 15 de novembro, porque a 15 de novembro termina o prazo para a emissão dos passos jovens. Os passos mais de 65 podem ser emitidos ao longo do ano. Mas eu julgo que até ao final do ano, se chegarmos a esses valores, é muito bom, muito embora os 50 mil já seja um sucesso da medida. Relativamente à criação da Carris Metropolitana, a empresa, enfim, ainda não está a 100% na gestão e não está ainda totalmente implantada, mas isso teve também impacto na operação da Carris, intensificou também a procura, estamos a falar de procura ainda. Nós não temos esses dados porque, como tivemos o fenómeno da pandemia, toda a leitura dos dados é um pouco difícil de perceber porque é que esta recuperação está a operar ao ritmo que está a operar. É claro que os transportes são um sistema e, portanto, há aqui sinergias que se obtêm com a Carris Metropolitana e eu julgo que se as pessoas têm mais soluções de viagem no âmbito dos transportes públicos, depois vão também recorrer à Carris, que é o last mile, portanto, que é a capilar final na cidade de Lisboa. A nossa relação com a TML, que é a entidade que gera a Carris Metropolitana, é uma excelente relação. A Carris Metropolitana, como sabem, teve algumas dificuldades, porque é normal
que são dores de parte de quem está a iniciar uma atividade que é complexa, e nós próprios oferecemos a nossa colaboração à TML, com o know-how que temos, o tal lastro de muitos anos, para ajudar no que for possível. Estamos dispostos a ajudar. Foi uma boa opção esta? As opções, os modelos, isto é uma opção política e, portanto, como gestor público, enfim, não gosto de fazer muitos comentários sobre a opção política. As soluções, esta solução é de certa forma eficaz. Eu julgo que o mais importante é o foco que temos nos nossos passageiros, nos clientes, e podemos proporcionar um bom serviço público. Os modelos, eles... E vai proporcionar o melhor serviço público este modelo, do seu ponto de vista? Eu não conheço profundamente o modelo. Nós não temos qualquer relação, como sabe, com a operação da Carris Metropolitana. Mas eu julgo, face ao conhecimento que tenho, que sim, desde logo tem uma frota nova, são 4 lotes com 4 operadores privados, julgo que são operadores de renome e que têm também qualidade e experiência, portanto julgo que a operação poderá decorrer da melhor forma. Mas quando se faz uma revisão de rede, como foi feita, ela tem sempre alguns problemas. Aliás, eu posso dizer aqui em primeira mão que nós também queremos fazer uma revisão de rede na Carris. Já no próximo ano vamos começar a contratar os estudos nesse sentido. A Carris, a atual rede da Carris, a chamada Rede 7, é também da primeira década deste século, tem praticamente 20 anos e está na altura de se fazer uma revisão profunda da rede, porque foi-se fazendo ajustamentos à própria dinâmica da cidade e do crescimento da cidade, mas são remendos e há uma altura em que é preciso repensar novamente toda a rede. E, aliás, essa é uma das principais críticas que é feita muitas vezes à Carris, tem a ver com a falta de certas zonas que não estão bem cobertas ou cuja frequência também não é a melhor, não é? Sim, e compreende-se porque... compreende-se, mas pode não se aceitar, não é? Porque o investimento que é feito quando se cria uma nova rede é muito grande. Um investimento, não é? Estou a falar só do investimento financeiro, o investimento que a própria organização faz no estudo e na preparação de uma nova rede. Depois há uma questão muito relevante, como aliás é visível agora na Carris Metropolitana, que é depois a comunicação que é preciso fazer aos nossos clientes que estão habituados a um determinado tipo de serviço, a determinadas carreiras, etc. Como é que se podem adaptar à nova rede. Portanto, é um processo complexo, não se pode fazer de 5 em 5 anos. Mas há um momento em que ele tem que ser feito. Mas estamos a falar aqui de uma revisão de rede com muito impacto, muito significativa, ou é pontual? A revisão pontual tem vindo a ser feita. Não é? São os que eu chamo os ajustamentos de rede. Enfim, mais uma paragem aqui, vai um pouco mais longo, esta carreira vai mais longe. Tem a ver também com o metro, com as obras que estão a ser feitas no metro? Também tem, porque com o fecho da circular do metropolitano, isso vai obrigar a rever ali, especialmente ali no interface do Caixo Sodré, todas as carreiras, e portanto para fazermos um bom interface com o metropolitano. A ligação entre a Carris e o metropolitano é fundamental para a mobilidade na cidade de Lisboa. Eu, inclusive, tenho essa experiência, tive numa administração conjunta de Carris e já tinha sido antes administrador do metropolitano e agora sou presidente da Carris. Portanto, já tive esta experiência de estar nas empresas isoladas e em conjunto. E, de facto, independentemente do modelo da administração ser conjunta ou as empresas estarem separadas, esse diálogo é sempre fundamental, é sempre importante. Mas esta revisão de rede é para estar em funcionamento quando? Nós o que vamos fazer no próximo ano, e é isso que está no nosso orçamento, nossa proposta de orçamento, é uma análise, primeiro um diagnóstico de onde estão os pontos mais fracos. Enfim, temos alguma noção, mas precisamos de uma noção mais científica, onde é que estão os nossos pontos mais fracos e como é que os podemos colmatar. E portanto, o trabalho agora, nesta primeira fase, será um trabalho muito teórico. E depois, em função desse trabalho, e também tendo em conta a oferta que podemos disponibilizar, portanto, a frota, a dimensão da nossa frota, e aí temos também feito um trabalho muito aturado. Já falamos sobre fazer a renovação, mas a seguir temos a segunda fase, que é a fase de implementação e comunicação da nova rede. E eu julgo que isso será um processo sempre que nunca poderá demorar menos que 3 anos. Quer-me dar um exemplo de um ponto fraco? Não lhe queria dar nenhum exemplo, porque posso não estar a ser totalmente correto e depois o Sr. Diretor de Operações cai-me em cima. Olha, mas é fácil de compreender que em zonas da cidade que estão hoje muito estranguladas, até porque há muitos outros veículos também que circulam nessas zonas da cidade, temos ali zonas do Chiado, etc., temos algumas dificuldades que se repercutem na nossa velocidade comercial. Portanto, nós temos uma velocidade comercial que é relativamente baixa. Só voltando aqui à criação da Carris Metropolitana, eu queria colocar uma questão que é o seguinte.
Não cria alguma confusão Carris e Carris Metropolitana relativamente aos utentes ou não? Isso não está a provocar nenhuma confusão? Tem criado. Quer dizer, os clientes que são clientes de Carris acho que têm a noção de que a Carris Metropolitana é uma marca diferente. Porque ficamos agora com a ideia que é tudo o mesmo, não é? Pois, podem ficar as pessoas, não é? Tem sido, e nós, quando começaram a surgir algumas reclamações em relação ao serviço da Carris Metropolitana, nós tivemos um aumento muito significativo das reclamações que não tinham qualquer relação connosco, não é? Mas porquê essa opção de... Essa é uma opção do passado, foi uma opção também política. A Carris não teve nenhuma intervenção nesse processo. Mas não devia ter tido? Eu não estava lá e, sinceramente, não queria estar a dizer muitos comentários sobre isso. Que cria confundabilidade, cria. Isso é um facto, não é? Mas é expectável que a prazo haja uma alteração do nome da Carris Metropolitana? Não tenho nenhum dado nesse sentido. Eu acho que, aos poucos, as pessoas se vão apercebendo que as marcas são distintas e que são geridas por entidades distintas. Mas é um processo, hoje em dia, acima de tudo, comunicacional, que está mais do lado da TML do lado da Carris. Que cria alguma confusão, mas também percebo que a ideia era criar para o transporte público de passageiros à superfície, portanto, uma marca com que todos se identificassem. Mas a Carris acabou por também não ter nenhuma intervenção na Carris Metropolitana. O modelo podia ter passado por haver alguma intervenção da Carris na Carris Metropolitana, participar no capital da Carris Metropolitana, enfim. Não foi essa a opção. Mas não foi a opção do Governo ou não foi a opção da Carris? Não foi a opção do Governo e da área metropolitana, acima de tudo também da área metropolitana. O aumento da procura de que aqui já falámos traduz-se num crescimento das receitas em que medida este ano? Bom, as receitas temos um crescimento sempre muito significativo. Nós, neste momento, estamos a apontar para chegar aos 100 milhões de receita tarifária. Portanto, no conjunto, nós temos receitas de 155 milhões, mas os 100 milhões são de receita tarifária, o resto tem a ver com os subsídios e com as várias compensações. Sendo que os ocasionais representam 18 milhões e os passes representam 114, porque uma parte dos passos tem subsidiação. Portanto, estes valores são valores que demonstram já uma recuperação significativa. Nós tínhamos... Qual é a faturação que espera para o final do ano? Nós, em receita tarifária, esperamos 100, 105 milhões. Isso era já uma expectativa? Não já uma expectativa. E em relação aos lucros, o que é que espera para este ano? A Carris, ainda bem que toca nesse assunto, a Carris não é uma empresa que visa, acima de tudo, o lucro, não é? Mas tem tido lucros nos últimos anos. A companhia tem apresentado resultados positivos. Nós, este ano, estamos à espera de nos aproximarmos dos 2 milhões. Mas, portanto, temos ali vamos ter uma diminuição do nosso resultado líquido e isso deve-se a um aumento substancial dos gastos, nomeadamente com os fornecimentos de serviços externos e, portanto, com a energia e o combustível. Não é? Temos aí um crescimento brutal. Em relação a 2021, temos um crescimento de mais de 30% e tem um peso muito significativo nos nossos custos. Não é? Mais de 30% em relação aos custos, é isso que está a dizer? Em relação à energia e combustível. Energia e combustível. Em relação a 2021, crescem mais de 30%. E beneficiaram do... Eu posso dizer, são 9 milhões de euros a mais só em energia e combustíveis. E beneficiaram do apoio extraordinário dado pelo Estado através do Fundo Ambiental por causa desse aumento dos combustíveis? Eu tenho conhecimento? Não. Mas não tinham possibilidade de se candidatar a esse apoio. Portanto, não têm nenhum apoio do Estado para este aumento de custos? Que eu saiba, não, mas não lhe posso garantir. Portanto, este aumento de custos tem sido suportado totalmente pela empresa? Estes 9 milhões são suportados integralmente por nós. Isso é facto. E isto por comparação... Nós também temos o gás, e o gás também teve um aumento substancial, muito grande, aliás. Ou seja, vocês tiveram mais 30% de aumento nos custos e relativamente aos lucros, por comparação com o ano anterior... Nós tínhamos 11 milhões, portanto, temos ali um decréscimo este ano, em princípio, estimativa para os dois. Eu deixo-me dizer-lhe que nós temos muitos outros apoios do Estado, portanto, não temos esse em concreto, mas depois temos vários apoios tarifários, etc. Portanto, o Estado, de alguma forma, e a Câmara Municipal de Lisboa, acima de tudo, através do pagamento. Portanto, entendo que há uma compensação indireta. São 40 milhões, portanto, na verdade, a nossa atividade está a ser compensada com dinheiros públicos também, não é? Que estão a ser pagos. E que estão a ser pagos. As transferências estão a ser feitas. Estão a ser feitas, sim, pontualmente. A Câmara Municipal de Lisboa paga uma quantia muito considerável à Carris de compensação. Quanto é que é? Recorda-nos? 40 milhões.
40 milhões. Sim, gosto. O Governo anunciou o congelamento de todas as atualizações de preços dos passos dos transportes públicos e dos bilhetes da CP dos transportes para 2023. Concorda com esta medida? Sim, repare, eu percebo que perante esta espiral de inflação, os transportes públicos tenham que contribuir para alguma contenção, até porque são um bem de primeira necessidade hoje em dia, especialmente para as pessoas mais desfavorecidas. E, portanto, a medida é, do ponto de vista político, compreensível. Para nós, em concreto, gera-nos uma dificuldade. E gera a dificuldade que temos a pressão de todos estes custos que estão a aumentar. Temos também o problema de, como é natural, os nossos trabalhadores reivindicarem melhores condições e atualizações salariais mais significativas. E do lado das receitas não temos esse crescimento porque não há uma atualização tarifária e, portanto, mesmo com uma recuperação da procura, não vai compensar esse aumento. Daí o reflexo nos resultados. Mas o que eu diria que está a ter um reflexo muito relevante é a questão da energia e dos combustíveis. Também os gastos com pessoal têm peso. Porque Carris, eu comecei por aí, pelas pessoas, que têm feito um grande investimento nas pessoas. E já vamos falar sobre isso, mas ainda relativamente à questão dos combustíveis, este valor que nos está a dar é o valor até ao momento, ou seja, ele poderá aumentar até ao final do ano, é isso? É a estimativa até ao final do ano. A estimativa até ao final do ano. Eu estou sempre a falar em valores estimados, olhando para aquilo que é o histórico até setembro, fazemos uma projeção e, portanto, nós vamos gastar mais 9 milhões aproximadamente com energia e combustível num universo de 26 milhões. Portanto, é um peso muito significativo. Certo. Em relação ao congelamento do preço dos transportes, isto significa que a Carris não vai poder aumentar sequer os bilhetes, é isso? Nem os bilhetes... A Carris não tem total liberdade tarifária, grande parte da liberdade tarifária está delegada na TML, e, portanto, no fundo, é a TML que vai fixar o tarifário. Nós temos títulos próprios, como temos a tarifa de bordo, e nesses títulos próprios podemos fazer atualizações. Os títulos próprios... Mesmo com esta decisão do Governo, não é? Sim, mas isto não vai suceder. Não vai suceder? Não, nunca é habitual que suceda, porque as nossas tarifas próprias acompanham sempre a evolução das restantes tarifas metropolitanas. E a tarifa de bordo na Carris, neste momento, no autocarro já está nos 2 euros, no elétrico já está nos 3 euros, portanto, são valores que, no contexto económico em que estamos, já têm uma certa expressão. E a tarifa de bordo também acaba por não ter um peso tão grande na nossa receita como... Se tivesse um impacto muito grande na nossa receita, ainda podíamos pensar em fazer essa revisão, até porque os turistas suportam em grande parte a tarifa de bordo e, portanto, seria passar um bocadinho para os turistas esse ónus de pagar um pouco mais. Mas não se justifica. Nós não se justifica. E o investimento, em quanto é que aumentou da Carris este ano? Quanto é que espera que aumente este ano? Nós este ano, o investimento vai atingir os 20 milhões de euros. No ano passado foi 17 milhões. Em 2019, 30 milhões, são ciclos de grande investimento. E nós vamos investir até ao final deste nosso plano, portanto, até 2026, 76 milhões de euros. Temos um investimento muito grande previsto. Estamos num processo muito grande de renovação da frota, por um lado. Havia um número, que não sei se esse número ainda corresponde ou não, para 2022-2025, que era um total de 195 milhões. Este número mantém-se ou não? Não lhe posso garantir que é exatamente esse número. O que lhe posso dizer é do que falta, são 76 milhões e corresponde basicamente ao que já estava previsto. Cumprimento das metas. É o cumprimento das metas, porque nós neste momento, só para dar uma ideia, neste último ano nós adquirimos 70 autocarros a energias limpas. E no próximo ano, 2023, vamos adquirir 88. Isto significa que nós vamos terminar o ano 2023 com aproximadamente 50% da frota a energias limpas, portanto, frota elétrica e frota a gás. Inclusive, nós já celebramos o contrato, está no Tribunal de Contas, de aquisição de 30 autocarros standard elétricos, só temos 15, portanto, vamos duplicar a nossa frota de autocarros standard no próximo ano. E quando chegarmos a 2026, se cumprimos, e com certeza que vamos cumprir o nosso plano de investimento, nós vamos ter mais de 80% da frota a energias limpas. Quando é que se pode esperar que chegue, de facto, aos 100%, que seja completamente limpa, digamos assim?
Eu julgo que, chegando a uma meta de 80 e poucos % em 2026, que seguramente antes de 2030 teremos que ter a frota a 100%, até porque 2030 é o compromisso da descarbonização da cidade e, portanto, nós próprios temos que dar essa colaboração. E, portanto, o nosso horizonte está, antes de 2030, com certeza, ter uma frota totalmente limpa. Quero também acrescentar que nós adquirimos, e esse é um grande investimento da Carris, é um investimento de 40 milhões, 15 elétricos articulados, muito modernos, muito confortáveis para os nossos clientes, mas ao mesmo tempo muito sustentáveis e, portanto, com que pretendemos fazer todo o arco ribeirinho, e eles começam a chegar no próximo ano e os últimos chegarão em 2024. Portanto, é também mais um investimento importante nesse sentido da sustentabilidade ambiental. E não voltaram a comprar viaturas a diesel? Não, isso está fora. Aliás, nós até estamos a fazer o abate dessas viaturas, porque algumas das aquisições que estamos a fazer são financiadas, não é? Quer pelo POSEUR, algumas também vão ser agora no âmbito do PRR, e temos obrigações de abate. E, portanto, por cada viatura que adquirimos a gás ou elétrica, temos que abater uma viatura diesel. Por isso é que a frota não tem aumentado exponencialmente. Mas onde é que subsiste o diesel neste momento? É nas viaturas de bairro ou não? As viaturas de bairro neste momento ainda são a diesel porque são minis. Exato. E esses minis mas vamos adquirir minis elétricos novos no próximo ano, são os primeiros que vamos adquirir e, portanto, vamos fazer substituição nas carreiras de bairro por minis elétricos. E depois temos ainda alguma frota que são os autocarros diesel mais recentes que adquirimos. Não é? Os autocarros têm um ciclo que vai até aos 15 anos, não é? Entre os 10 e 15 anos, e, portanto, os que são mais recentes ainda estão a operar, porque por razões de oferta precisamos deles. Mas progressivamente estamos a fazer essa substituição. É um compromisso que a Carris assumiu com a cidade. O atual contexto que se vive em termos europeus relativamente à questão da transição energética acabou por dar aqui, no fundo, também uma ajuda, ou seja, sustentar melhor aquilo que já eram os vossos planos e a própria sensibilidade também do Governo e da Câmara para isto? Sim, claro. Esta Câmara Municipal de Lisboa é muito sensível a esta questão, aliás, porque assumiu ela própria esta meta ambiciosa da descarbonização da cidade até 2030, juntamente com o Porto e Guimarães. E, portanto, no projeto das 100 cidades. Mas é evidente que todo este contexto nos ajuda, inclusive do ponto de vista financeiro. É isso que eu ia perguntar. Ainda assim, quero lhe dizer que há alguns apoios que não tivemos e que estamos agora a tentar obter. Por exemplo, os 15 articulados não foram concursados, porque os elétricos em si não estavam no âmbito do POSEUR. No entanto, este material circulante é, na verdade, é um light rail, portanto, corresponde a um metro de superfície. Os metros de superfície estão. Mas, em termos de infraestrutura, não é exatamente um metro de superfície, mas entra. E, portanto, nós voltámos a abordar o POSEUR, que mostrou uma grande abertura, e também o Sr. Secretário de Estado, no sentido de agora, na reprogramação, podermos receber alguns apoios, porque é de facto um transporte público altamente sustentável, o elétrico. A quanto é que estamos a falar aqui de capitais da Carris e verbas comunitárias neste montante de investimento para a atualização da frota? É possível fazer essas contas? É possível fazer as contas. Eu não tenho aqui esses valores precisos, mas tem um peso muito significativo, evidentemente, no investimento que foi feito. Mas também é um investimento feito grande com capital da Carris, o que também tem alguma repercussão nas nossas contas, ao nível das depreciações, etc. E esse, se calhar, sabe-me dizer quanto é que foi? Não. Ainda em relação em termos de investimento, tem havido algumas queixas sobre a aplicação da Carris, que permite saber, e que é uma coisa muito, muito comum e interessante em toda a Europa, em tempo real, quando é que chega o autocarro. Essa aplicação parece que já está a funcionar, mas continua a ter algumas debilidades e não funciona em todas as paragens. Enfim, segundo algumas notas que eu fui descobrindo, isso é mesmo assim? Quando é que, efetivamente, os utentes poderão ter uma aplicação a funcionar a 100%? Olha, quando nós chegámos no final de maio. Portanto, por isso é que há aqui alguns números do passado que eu tenho alguma dificuldade ainda em assimilar. A aplicação não estava, de facto, a funcionar bem. Teve ali vários problemas. Houve também uns problemas de sobrecarga, porque havia alguns sites particulares que iam beber informação no site da Carris e criaram ali algumas dificuldades. E nós iniciámos então um processo de revisão da aplicação e de melhoria. E ela agora está a funcionar muito bem. Aliás, esta semana tive essa experiência e está a funcionar muito bem.
Não quer dizer que, evidentemente, não haja, por vezes, uma falha ou outra, mas não nos têm reportado agora essas falhas. O que acontece é que muitas pessoas que utilizaram inicialmente a aplicação e depois a aplicação bloqueava, não servia, acabaram por se desinteressar pela aplicação e, se calhar, não sabem, e aproveito a oportunidade, que agora a aplicação está a funcionar convenientemente e que podem utilizar a aplicação da Carris. Muito bem. E a evolução para a compra através de telemóvel, cartão bancário, vai acontecer quando? Há bocado estamos a falar da acessibilidade económica, mas há aqui outra grande questão para nós muito relevante, que é a acessibilidade ao serviço em si e ao transporte. Já falou numa questão muito relevante, que é da informação. É muito importante as pessoas terem informação, saberem em tempo real onde é que estão os autocarros, os elétricos que pretendem tomar. E, portanto, a questão da informação é essencial, mas depois também a questão do acesso em si. Nós estamos a desenvolver vários projetos que já estão praticamente em fase de todos eles de produção. O primeiro é o cartão bancário, que é em parceria com a TML, e, portanto, poder-se utilizar o cartão bancário nos autocarros e nos elétricos da Carris, e também o acesso com o telemóvel. Temos um parceiro tecnológico, um parceiro que tem muita experiência nesta área, português, que está a colaborar connosco no desenvolvimento de uma aplicação cuja produção se vai iniciar também já no próximo ano e que permite o acesso com o telemóvel à nossa frota. E para nós esta questão da bilhética desmaterializada é fundamental. E é fundamental por vários aspectos. Em primeiro lugar, porque é muito mais fácil para as pessoas. Então, para a pessoa que não tem passe, que tem ou que só não tem trocos, assim, pode mais facilmente aceder, mas é também fundamental porque liberta os motoristas de uma função que herdaram, que é a função de cobradores, não é? Portanto, o motorista inicialmente só tinha a função de condutor e hoje tem também a função de cobrador. E nós queremos concentrar mais o motorista numa outra função que ele também tem agora e que é muito relevante, que é a função de relações públicas e, portanto, para que ele seja, porque ele é o primeiro rosto da empresa junto do cliente, e para que ele seja o primeiro rosto da empresa junto do cliente é preciso libertá-lo desta função da... Eu vou só aqui voltar atrás só para, ainda relativamente à frota, nos dizer qual é que é o número total neste momento e qual é a sua expectativa, porque há pouco não lhe fizemos essa pergunta. Nós no total temos 736, salvo erro, autocarros. Devemos chegar no final do ano aos 750 autocarros. Com a revisão de carreiras, vai precisar de mais? Essas contas que vão ser feitas no âmbito do projeto. Essas contas que vão ser feitas no âmbito do projeto. E depois temos 48 elétricos. Vamos ter mais 15 no próximo ano articulados. Temos mais 10 articulados que chegaram nos anos 90, portanto já estão um pouco mais envelhecidos. Então o número tem sido mais ou menos estável, porque normalmente é à volta dos 700, não é? A frota. Não, houve uma altura que a Carris estava com 600 e pouco, em 2015, 2016 estava com 600 e poucos autocarros. Nós normalmente no pico e a circular temos 650 autocarros, portanto os outros 100 estão um pouco como reserva, entram nas rotações, não é? Mas em pico não utilizamos os 650 autocarros. Não é? Agora vai depender também na revisão de carreiras se vai ser necessário ou não, é isso? Sim. Qual é a sua expectativa? Não sabe ainda? Não queria adiantar, porque, repare, nós temos aqui um duplo foco, que é, por um lado, de poder ter mais autocarros e poder ter mais oferta, mas ao mesmo tempo tê-la de forma sustentável, ambientalmente. E, portanto, como é preciso, não é comprar mais autocarros só, é preciso comprar mais autocarros ambientalmente sustentáveis. E esses autocarros têm um custo significativo, especialmente os elétricos, são ainda bastante caros. Por tudo aquilo que já dissemos aqui, a Carris é neste momento apetecível para uma privatização, ou não? Essa questão, enfim, eu não sou a pessoa mais indicada para responder a essa questão, mas essa questão não está em cima da mesa. A Câmara Municipal de Lisboa, muito claramente, tem dito, e acho que há uma unanimidade de todos os vereadores das várias fações políticas sobre esta questão, de que a Carris se deve manter na esfera pública e que faz o seu serviço e presta o seu serviço da melhor forma possível na esfera pública. Assim não faria qualquer sentido essa questão? Não se coloca sequer. Nós estamos preocupados em melhorar o serviço público e em prestar um bom serviço aos nossos clientes. Quem detém o capital, a forma como o detém, é uma questão que nos ultrapassa. Mas se ela não estivesse no setor público, em termos da própria empresa, da sustentabilidade da própria empresa, era uma empresa apetecível, não é?
A Carris ganhou uma grande sustentabilidade financeira a partir do momento em que foi municipalizada, porque a Carris tinha uma dívida histórica muito considerável, e mais de 700 milhões de euros, e essa dívida histórica saiu da empresa. Eu próprio, agora, quando regressei à Carris, fiquei admirado porque todos aqueles custos que estávamos habituados a computar, custos financeiros, etc., deixaram de existir. Todo aquele serviço da dívida pesadíssima que a Carris tinha. E, portanto, nesse aspecto, as contas da Carris são hoje muito mais saudáveis. E, claro, tem um serviço público que é monopolista numa cidade como Lisboa e é, evidentemente, uma empresa que é muito acessível, isso não tenho dúvidas sobre isso. E qual é a vossa dívida neste momento? Nós, neste momento, não temos dívida, porque a Carris, quer dizer, vamos contraindo agora as responsabilidades referentes à frota, mas a Carris limpou a dívida e depois tem tido resultados positivos, portanto, a Carris, neste momento... Agora, com este forte investimento que estamos a fazer e a conjuntura macroeconómica, como disse há pouco, os resultados vão ser, dos próximos anos, expectavelmente mais baixos, não é? Mas também estamos a falar de um ciclo de investimento, como eu dizia há pouco, de mais de 70 milhões de euros, não é? Vai ser necessário admitir mais trabalhadores este ano? Sim, nós admitimos... Este ano, até ao final do ano, só em tripulantes vamos admitir 100 tripulantes. E no próximo ano a nossa expectativa é admitir 110 tripulantes. A Carris tem, neste momento, 2.600 trabalhadores, terá no final do ano 2.660, e isto só a Carris, porque depois o grupo Carris, que inclui também as participadas, a Carris Base e a Carris Tour, tem à volta de 2.800. E nós devemos chegar ao final de 2023 com o grupo todo com perto de 3 mil trabalhadores. Mas a que se deve essa necessidade? Tem a ver com o processo de reformas? Tem a ver com, por um lado, o processo de saídas. Temos tido algumas saídas, mais do que há uns anos atrás seria expectável, porque as pessoas hoje são mais difíceis de se fidelizar à empresa e a este tipo de trabalho. Mas partem para outras profissões? Muitas vezes para outras profissões, porque dentro do setor a Carris continua a ser a empresa que oferece melhores condições remuneratórias e, portanto, aí não sofremos tanto como outros sofrem em termos dessa erosão. Mesmo ao nível do recrutamento, temos tido um pouco mais de dificuldades do que tínhamos anteriormente, mas como também asseguramos todo o pagamento da formação, da carta de categoria D, etc., nós não sentimos as mesmas dificuldades. Eu sei que alguns operadores na área metropolitana tiveram que ir fazer recrutamentos no Brasil e em Cabo Verde. Nós isso não tem sido necessário. Não está em cima da mesa para a Carris? Até este momento não tem sido necessário. Agora, aquilo que muitos trabalhadores antigos valorizavam, como por exemplo a pertença à companhia, o facto de terem regalias como complemento de reforma, que é uma regalia importante na Carris, mas os novos trabalhadores não são muito seduzidos por esse tipo de regalias e, portanto, acham que estão muito longe, que se calhar já não vão ter já não vão beneficiar dessas regalias e, portanto, hoje em dia é mais difícil conservar os trabalhadores. E quando é que foi feito o último concurso para a entrada de trabalhadores na Carris? Está a decorrer, eu desde que cheguei, já fiz 2 sessões de recepção dos novos trabalhadores, né? Boas-vindas aos novos tripulantes. Cada uma tem à volta de 30. Sente que o nível de procura para essas vagas que estão em aberto, que vão conseguir isto já está completo. Já temos as pessoas identificadas, elas já estão nos vários cursos de formação, porque demora bastante tempo a formar uma pessoa na Carris, era aquilo que eu dizia há pouco, não é? Portanto, quando se tem capital suficiente para investir, pode-se comprar autocarros, pode-se comprar elétricos, mas as pessoas demoram muito Qual mais é o tempo de formação, mais ou menos? São seguramente 3 meses, pelo menos, mas os processos arrastam-se, porque depende se têm carta ou não têm carta de categoria D. Antigamente, quase todos os candidatos traziam já a carta de pesados de passageiros. Hoje em dia não têm, esse processo depois corre na Carris Tour e pode ser mais demorado. E acaba por demorar mais tempo. Mais muito tempo. Você já fez referência aqui ao longo desta conversa das dificuldades também em função dos custos que a empresa tem, mas efetivamente também temos, por outro lado, o poder de compra a diminuir para os trabalhadores. A Carris vai fazer os aumentos intercalares que os trabalhadores reivindicam ou não? Há um sindicato que reivindicou. Os outros sindicatos não fizeram essa reivindicação. A Carris teve aumentos no ano passado acima dos aumentos que o setor público em geral teve. Portanto, foi 25 euros? Sim. E, portanto, 25 euros, não para todos os trabalhadores, mas o que acontece é que houve 2 organizações sindicais que assinaram o acordo de empresa, houve 2 organizações que não assinaram o acordo de empresa. Nós, neste momento, já estamos muito próximo do final do ano e, portanto, já não tem muita lógica estarmos a discutir
aumentos intercalares, o que julgo que é importante é fazermos a negociação coletiva para o próximo ano. Essa é uma área que me é muito cara, porque eu, quando entrei para os transportes, entrei exatamente para trabalhar na área da negociação coletiva também. E já fiz várias negociações e tenho assumido a negociação com os sindicatos diretamente, eu. Nós, e os sindicatos têm consciência disso, vamos iniciar muito a breve trecho as negociações com vista a discutir os aumentos salariais para o próximo ano. E vai seguir aquilo que tem sido a orientação do Governo, nomeadamente a valorização salarial de 5,1%, ou não? A orientação do Governo é sempre uma referência importante para o setor. Nós temos alguma especificidade, nós estamos num universo que é o universo municipal, onde está quer a Câmara Municipal de Lisboa, quer outras empresas municipais, e, portanto, temos também que coordenar com as restantes entidades desse universo aquilo que será o nosso aumento salarial. Mas vocês, por exemplo, ano passado não seguiram os critérios da função pública, foram um pouco mais além, segundo eu percebi aquilo que me disse, sim, não é? Sim. Portanto, há a previsão de que na negociação para o próximo ano também possam ir mais além ou não? A negociação é dinâmica, portanto, vai depender, é isso mesmo, é uma negociação, portanto, vamos ver no diálogo com as organizações sindicais qual é a meta a que vamos chegar. Nós temos também algumas propostas para fazer que são importantes para os trabalhadores, que não dizem exclusivamente respeito aos aumentos salariais. Outras formas de compensar? Outras formas de compensação dos trabalhadores, que são reivindicadas por muitos trabalhadores. Que tipo de compensação? Olha, espaços gratuitos? Não, isso os espaços gratuitos dos trabalhadores já têm. Mas nós estamos a pensar... Não, mas têm para Lisboa, não têm para a zona circundante. O Paço Metropolitano. Exatamente, é isso que eu referia. Tem toda a razão. O Paço Metropolitano é uma reivindicação dos trabalhadores e é uma reivindicação que está neste momento a ser discutida no âmbito da própria TML entre todos os operadores, porque é uma reivindicação que só podemos satisfazer se todos os operadores que estão no Paço Metropolitano estiverem de acordo, portanto que haja uma reciprocidade entre todos. Alguns dos operadores demonstraram abertura para se fazer essa reciprocidade. A Carris foi um dos operadores que demonstrou essa abertura, mas alguns operadores ainda não demonstraram essa abertura, estão a ponderar, estão a fazer uma reflexão sobre essa questão. Se não for possível, nós ainda assim gostávamos de alargar o acordo. Nós temos um acordo com o Metropolitano e com a Transtex, que vem da altura em que estavam as empresas que tinham uma administração conjunta, de reciprocidade, e podermos alargar essa reciprocidade a outros operadores da área metropolitana de Lisboa, se não conseguirmos o Paço Metropolitano. Mas essa é uma reivindicação de facto dos trabalhadores. Temos outras medidas que serão apresentadas no âmbito da... Não quer dar um exemplo? Olha, eu não lhe queria dar um exemplo, mas já que está a pedir, há uma questão que os trabalhadores reivindicam há muito tempo e que para nós traz também alguns benefícios, nomeadamente ao nível da taxa de absentismo, que é a introdução do seguro de saúde na Carris. A Carris é praticamente a única empresa do setor que não tem seguro de saúde e, portanto, é uma questão que também eu julgo que é importante para todos os trabalhadores de forma transversal. Portanto, todos os trabalhadores da Carris vão passar a ter seguro de saúde, é isso que está em causa? Vamos negociar nesse sentido. Vai ser essa uma das propostas? Essa poderá ser uma das propostas. Estamos a trabalhar nela para ser apresentada, mas eu estou a dizer isto, não é uma inconfidência, porque os próprios sindicatos têm noção de que essa questão... Mas num contexto de inflação de 7, 8%, reconhece que será necessário um aumento superior, bastante superior até ao habitual? Bem, para já é preciso perceber se estes níveis de inflação são sustentáveis ou não, se são meramente conjunturais e, portanto, nós estarmos a fazer um aumento, estamos a comprometer para o futuro com uma carga bastante considerável. Já agora, eu posso dar uma ideia. Eu quando saí em janeiro de 2016 da Carris e do Metropolitano, a Carris tinha... os gastos com o pessoal da Carris cifravam-se na ordem de 50 milhões e hoje cifram-se nos 80 milhões. Portanto, houve aqui um investimento grande nas pessoas. E mais pessoas também. Temos mais pessoas, que é também um investimento nas pessoas, temos mais pessoas, claro, mas temos também um custo muito mais considerável. E, portanto, a Carris tem muitos trabalhadores, como disse há pouco, é um universo de praticamente 3 mil trabalhadores, e, portanto, todas as medidas que tomamos têm sempre um impacto muito, muito grande. Nós somos sensíveis, evidentemente, à questão das necessidades dos nossos trabalhadores e de não haver uma perda do poder de compra, mas também temos um problema que eu disse há pouco, que é o que, ao nível das receitas, não temos esse crescimento proporcional. Até porque a contestação sai caro, não é? Se os trabalhadores fizerem greve, há Carris, ou não? Sai sempre. Sai muito caro, não é só do ponto de vista económico, é do ponto de vista da própria organização.
uma organização que vive em conflito não produz da mesma forma e as pessoas não se sentem bem. É muito importante que os trabalhadores se sintam bem e felizes na empresa em questão e hoje em dia, como eu dizia há pouco, esse sentimento não é o mesmo de há umas décadas atrás. As pessoas não têm esse mesmo sentimento de pertença à companhia. E, portanto, todos estes fatores contribuem para afastar os trabalhadores da empresa e isso não é desejável. Diga-me uma coisa, o Governo, na proposta de salário mínimo para o próximo ano, está nos 760 euros. Vocês têm valores na vossa tabela ordenados com este valor? Nós não temos, que eu saiba, nos prestadores deve haver, nos prestadores de serviços, mas nós não temos. Só que lá está, os valores de início da carreira de um tripulante antes estavam muito acima do ordenado mínimo nacional, muito acima em termos percentuais. Hoje em dia há uma aproximação grande desses valores, dos valores de início de carreira e, portanto, perdemos competitividade nesse aspecto. Ou seja, pode haver aqui uma possibilidade de, em vez de serem aumentos generalizados, vocês fazerem uma revisão das tabelas, até tendo em consideração essa circunstância? Sim. Sobre essa questão, todos os aumentos que a Carris tem feito nos últimos anos têm sido nos escalões mais baixos. Portanto, os técnicos superiores e os cargos de direção não têm aumentos. Eu não lhe quero dar um valor errado, mas salvo erro desde 2009, portanto, do período pré-troika. O entendimento tem sido sempre, ainda no outro dia discuti isso com um dirigente sindical, porque essas pessoas ganham muito, é o que se diz. Mas hoje sabemos, até pela carga fiscal que depois essas remunerações têm, que isso não é exatamente assim. Portanto, que nos salários reais há uma aproximação cada vez maior. E nós estamos a perder competitividade, coisa que não acontecia antes, ao nível dos quadros superiores. Nós temos hoje trabalhadores jovens que são recrutados para a Carris. Esse valor de início de carreira em técnica até é muito simpático e sedutor, mas depois a progressão é uma progressão lenta e, portanto, temos trabalhadores que ao fim de 2, 3 anos de adquirirem formação, currículo, conhecimento na Carris, se vão embora, às vezes, para empresas de setores completamente diferentes. Não é? E, portanto, nós, para reter know-how, também temos que ser competitivos na forma como remuneramos os nossos técnicos superiores e, portanto, não só os tripulantes são fundamentais, não é? E os trabalhadores oficinais. Eu dizia na nossa cerimónia dos 150 anos que os tripulantes são os nossos pontas de lança, mas não há nenhuma equipa que jogue bem só com pontas de lança e, portanto, precisamos ter uma boa defesa, que são os nossos oficinais, e precisamos ter um bom meio-campo, e o bom meio-campo são, de facto, os nossos técnicos superiores que pensam a estratégia da empresa e que executam a estratégia da empresa. Estamos praticamente a terminar, mas há aqui ainda duas ou três questões que queria colocar e que têm a ver com mobilidade, porque já ouvi dizer que a velocidade comercial dos veículos que é baixa e que precisavam de que a cidade se preparasse de outra forma para os autocarros poderem circular. O que é que está... Isto tem um preço também, isto tem um custo, não é? Para a Carris e para os utentes. O que é que está a ser feito neste sentido? Como dizem bem, a velocidade comercial é de facto baixa. Nós comparamos muito bem noutros indicadores com outros operadores europeus. Na velocidade comercial não estamos muito bem. Nós temos uma velocidade comercial de 14 km/h. Se excluirmos o tempo de paragem, temos à volta dos 16 km/h, é baixo. Quais são as soluções? Bem, temos as soluções clássicas, que é ter mais corredores base, e estamos a discutir com a Câmara Municipal de Lisboa, com a Direção de Mobilidade, criar-se mais corredores base, mas também estamos a desenvolver alguns projetos piloto interessantes. Um deles é o da prioridade semafórica, que já foi testado em algumas cidades europeias. Vamos começar isso no próximo ano, o piloto, que também vai ajudar muito. O piloto será em várias zonas ou só concentrado numa zona? Nós ainda não temos a zona definida, estamos certo. Exatamente a discutir quer a tecnologia, quer a zona. Também fizemos algumas aproximações a outros projetos que têm a ver com o varrimento dos corredores base para evitar as intrusões e a forma de detectar intrusões nos corredores base e penalizar e sancionar as pessoas que para os elétricos é complicado. Nos elétricos temos o problema dos estacionamentos indivíduos, todos os dias, não é? Depois vai para o julgado de paz, etc., mas é um problema permanente e, portanto, nós temos que fazer aí um esforço grande. E ao nível do light rail, temos que conseguir ter cada vez mais uma via dedicada e não uma via banalizada, isto é, onde não haja outro tráfego. Isso para nós é essencial e nós gostávamos muito, estamos muito empenhados na colaboração que estamos a dar à Câmara Municipal de Lisboa na elaboração do plano municipal, do plano de mobilidade urbana sustentável e no plano ferroviário municipal, e uma das nossas propostas é conseguir que a linha do 15, que está prevista ir do Jamor a Santa Apolónia, que possa ir até ao Parque das Nações e, portanto, temos aí todo o arco ribeirinho
um transporte Já havia esse moderno. projeto, não é? Já havia Sim, essa é um intenção. projeto Sim. já, mas nós acho que conseguimos amadurecer ali alguns aspectos importantes e aproveitando também as várias intervenções que vão ser feitas naquela zona a propósito do plano de drenagem, podermos executar uma faixa, temos canal para ter uma faixa dedicada e, portanto, podermos ter... No próximo ano? Não, isto Não. não. O 2026? horizonte é sempre pelo menos 3 anos. Não é? Muito bem. Apenas uma curiosidade. Os radares, os novos radares em Lisboa, têm constituído um problema para a Carris ou os motoristas são cumpridores das Os velocidades? motoristas são muito cumpridores das velocidades, não tenho conhecimento de coimas à Carris. Olha, De qualquer tipo. E os utentes? Aí, o nível de incumprimento, como é que é? A fraude é muito difícil de medir numa rede aberta. Numa rede fechada, como é o metropolitano, é mais fácil. Nós fazemos algumas estimativas de fraude, uns 15%, etc., mas são estimativas. Enfim, agora, a gratuitidade também vai contribuir para diminuir, com certeza, a taxa de fraude. Exato. Em termos gerais, e abraçou há pouco tempo este projeto, a sua expectativa, mesmo na atual conjuntura, é conseguir levar o plano previsto a bom porto. É isso? Isso eu diria que é o mínimo. Sim. Nosso Mas a objetivo conjuntura sermos também é diferente, não é? A mobilidade urbana inteligente do futuro. Esse é o grande lema que a Carris tem. Garantindo a sustentabilidade económica da empresa, que isso continua a ser fundamental, mas depois, no âmbito da mobilidade, prestarmos um serviço melhor, ainda melhor do que estamos a prestar, ainda todos esses pontos, todos esses parâmetros que são relevantes para a construção de uma boa mobilidade, como seja, falámos da acessibilidade, falámos da segurança, conseguimos agora uma certificação muito importante que nenhum operador tem no sistema de gestão da segurança rodoviária, ao nível também da velocidade comercial, incrementar a velocidade comercial. Portanto, temos aqui estes parâmetros todos para melhorar. E depois temos a questão da sustentabilidade, que é também um desígnio fundamental e em que estamos muito, muito, muito empenhados. Muito bem. Chegamos ao final e, como habitualmente, deixamos ficar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é 1973. É o ano do meu nascimento. Universidade Católica? Foi a universidade onde me formei e onde gostei muito, muito, muito de estudar e trabalhar. E tenho muitos amigos do meu tempo de universidade e muitos que são docentes na universidade. Luís Montenegro? É o dirigente do maior partido da oposição e é um desafio grande para o PSD contar com um dirigente como Luís Montenegro, que é uma pessoa capaz, com muita experiência política e que julgo que será uma lefada de ar fresco no PSD. Unir Lisboa? Lisboa tem novos tempos. Carlos Moedas? Novos tempos. Pedro Nuno Santos? Pedro Nuno Santos é o senhor Ministro das Infraestruturas. Nós a nossa tutela, nós não, enfim, somos uma empresa municipal, mas diretamente a nossa tutela é o senhor Ministro Duarte Cordeiro, com quem já tive a oportunidade de ter uma reunião. Foi uma pessoa que recebeu muito bem a Carris e temos uma excelente relação com o Governo, como aliás não podia deixar de ser. Novo aeroporto? O novo aeroporto é mais outro grande desafio para toda... Eu diria que não é só para a área metropolitana, é para o país, é acima de tudo um desafio em que temos de estar todos unidos e até, nessa medida, é um teste. TAP? A TAP é o nosso operador por excelência do transporte aéreo. Alta velocidade? A alta velocidade é uma oportunidade que não se pode perder. Cibersegurança? Fundamental. E a Carris já teve alguns episódios menos felizes e é uma preocupação que todas as empresas, e em particular na área dos transportes, têm que estar preparadas para enfrentar. Família? Fundamental também. Sonho? Sonho... Eu tenho sonhos de natureza pessoal, mas eu tenho um grande sonho, que é levar a cabo esta missão que me foi dada, juntamente com os restantes membros do Conselho de Administração, e de ter uma cidade com uma melhor qualidade de vida, uma cidade onde os lisboetas possam circular livremente, mas de forma eficaz e com muito menos carros. Lisboa? Uma paixão. Portugal? Portugal é a minha nação, dizia há pouco que falava dos botões de punho, e é também uma paixão, não é? No fundo, a nação é a nossa grande família. Não é? Mesmo quando olhamos em termos genéticos, percebemos que somos um país muito
muito uno desde a nossa criação, depois fomos recebendo várias heranças que também são muito importantes para formar a nossa nação e, portanto, é fundamental sentirmos como numa família. Acima de tudo, a pátria é uma família. Pedro Bogas, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital em www.rtp.pt. Conversa Capital que foi com o Presidente da Carris.